Bem, senhores, quando nós hoje pela manhã começamos os trabalhos, foi bem enfatizado a necessidade de conversar sobre a transformação de defesa. Esse é o nosso assunto. O livro branco, já várias reuniões têm sido feitas para debater esse assunto e efetivamente levá-lo à sociedade. Eu só queria lembrar que na sexta-feira passada foi completado um ano de existência dessa nova estrutura que o Major Márcio apresentou, essa nova estrutura ENCFA, Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, com a CEPEG e com a CEPROD. Essa transformação ela já se iniciou e nós estamos hoje aqui reunidos exatamente em prol dessa transformação. As três apresentações que nós tivemos o prazer de observá-las, a primeira nós notamos uma mudança muito forte no paradigma de que a ciência deixou de ser aquela atividade voltada para o bem da humanidade, somente para isso. Hoje não. Hoje, além disso, ela também é um instrumento de força entre os Estados. Isso ficou muito evidente pelo comandante William. Na segunda apresentação, nós podemos observar que o ambiente que nós estamos convivendo hoje, esse ambiente de transformação, necessita cada vez mais de uma gestão mais apurada em termos de uma inovação de defesa. E ele apontou muito bem o âmbito do Exército, é a maior força e tem o seu maior contingente. E nesse aspecto, realmente, a transformação se torna mais evidente e mais necessária nesse instante. A terceira e última apresentação, nós podemos observar essa proposta de mudança no pensamento do planejamento militar, que há anos nós vemos conversando sobre hipóteses de emprego, e agora a gente vem com uma nova proposta, qual seja, de capacidades militares, em confrontos com os cenários antagônicos que a gente vive, extremamente dinâmicos, globalizados e cheios de incertezas. Eu convido agora os senhores que têm alguma pergunta, eu já estou vendo ali o sargento, se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Bem, senhores, eu vou começar aqui então as perguntas, o nosso tempo é curto, então vamos tentar agilizar. Junto a pergunta é de Michel Provost. Junto à inovação tecnológica, não deveria ter a preocupação de formação de RH aptos a absorver essa nova tecnologia, ao exemplo dos projetos de offset propostos pelos franceses, de parcerias com universidades, escolas de engenharia, como CTA, para a formação de engenheiros da aeronáutica? Alguém gostaria de responder? Bom, agradeço a pergunta. Como nós expusemos na nossa fala, realmente uma dos desafios que a OTAN e particularmente os Estados Unidos hoje enfrentam é essa questão de formação de pessoal. Há cerca de 2 semanas eu estava numa palestra quando um oficial norte-americano fez justamente essa pergunta quando o palestrante estava falando sobre o nosso CISFRON, se existia uma preocupação na formação de pessoal, porque lá esse era hoje o principal desafio da transformação do exército norte-americano. Então, respondo então que sim, é necessário investimento nessa área, mas como eu já falei, essa mudança do Estado-Maior Conjunto, né, essa transformação do Ministério da Defesa, que é de agosto aí de 2010, eu imagino que já está visualizando isso aí, e dentro de cada força, né, nós temos acho que um dos nossos centros de excelência dentro de cada força é o nosso sistema de educação militar. Eu posso falar isso aí com bastante claridade em relação ao Exército. Conheço das outras forças en passant, mas dentro do Exército é uma preocupação grande em relação à formação. Dentro da minha visão, uma das perspectivas do Exército é que nós tenhamos que nos transformar em um Exército um pouco mais de profissionais,
em relação a essa inquietude aí da tecnologia que nós estamos abraçando. Em que pese que a estratégia militar de defesa, né, a gente vai ter que fazer uma mitigação. Em que pese a estratégia militar de defesa também ter eleito o serviço militar obrigatório como um marco aí da nossa formação republicana. Comandante William, ao tratar projetos de longa maturação e altos investimentos, as políticas de CTI na área de defesa requerem uma estrutura de gestão que lhes assegure sustentabilidade. Qual seria, a seu ver, essa estrutura e quais instituições participariam? Obrigado. Questão bem interessante, porque os grandes projetos de defesa podem ter até uma dimensão geracional, quer dizer, eles podem levar tanto tempo que irão envolver mais de uma geração, não é verdade? Tem alguns exemplos aí evidentes. Então, é necessário uma estrutura de gestão que dê perenidade, que dê continuidade, que assegure o acúmulo de experiências, o avanço na qualificação dos diversos setores. Eu tive uma experiência interessante recentemente, participei de um seminário internacional na Índia, onde se discutia a obtenção de produtos de defesa. E me chamou muito a atenção o cuidado que os países participantes, basicamente todos os desenvolvidos e 2 países em desenvolvimento, a Índia e nós, o cuidado que todos esses participantes tinham com o preparo dessas estruturas, o preparo com a qualificação do pessoal que envolvido nisso, né? Até universidades especializadas em alguns países para formar os quadros que vão fazer a gestão tecnológica, a gestão das grandes obtenções dos produtos de defesa, que passam por diversos estágios, envolvem diversos setores do governo, das forças, enfim. Eu acho que a Lei Complementar 136, ela criou algumas condições, fortaleceu o Ministério da Defesa nessa área, atribuiu responsabilidades mais explicitamente. Temos um novo ator organizacional surgindo, que é a Secretaria de Produtos de Defesa, que poderá, ao longo de um processo aí de implementação, vir a representar um reforço importante no trato dessas questões, das questões relativas às grandes obtenções de produtos de defesa, a transferência de tecnologia, que é um imperativo colocado pela nossa END, né? E que requer, como disse, como ficou evidente nesse seminário internacional, muita qualificação. E, além de qualificação, experiência acumulada no trato dessas questões. E, além disso tudo, continuidade das pessoas que estão participando. Eu pego um gancho com a pergunta anterior, de formação de recursos humanos, para recebimento de determinadas tecnologias de ponta, como são as tecnologias militares. Eu acho que precisa até mais do que isso. É importante que, além da formação dos recursos humanos, haja um cuidado especial com o planejamento das carreiras e da permanência dessas pessoas que são recipiendárias dessas informações, dessas tecnologias, de modo a que esse conhecimento não se perca com a rotatividade que é típica do setor público. Obrigado. Antes de fazer a terceira pergunta, eu gostaria de saudar que nós estamos aqui na plateia o comandante do 8º Distrito Naval. Bom dia, almirante. Para o major Rui Martins, após a finalização / publicação do livro branco, qual deveria ser o próximo passo para o debate? Discutir, por exemplo, como ter um melhor clima organizacional inovador na relação Estado, mercado e academia?
Bom, muito obrigado pela pergunta. Isso é um processo, né? O livro branco não esgota o trabalho, né? E a interação, acho que tem que partir dos 3 vetores, né? Do Estado, da indústria e das universidades. Algumas outras iniciativas a gente já tem observado, por exemplo, pelo Estado, o próprio Ministério da Defesa tem aí o Prodefesa já há alguns anos e caminha nesse sentido, né? De interagir aí essas 3 forças. Do Estado ainda a gente pode esperar, e há também a cooperação do próprio Ministério da Defesa com outros ministérios, mas a iniciativa do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, é um caminho também, e iniciativas desse tipo, como eu citei, do Prodefesa. Da indústria, esperamos aí que a indústria se sensibilize, e eu acho que isso já tem acontecido, a gente tem observado aí algumas indústrias de porte, indústrias nacionais de porte, já interessadas no mercado de defesa, e tem procurado aí se associar ao Estado. Eu não sei se alguma iniciativa, isso eu não tenho conhecimento, em relação a universidades, mas a gente já tem observado alguma pequena mobilização nesse sentido. E das próprias universidades, e também já está acontecendo, né? Aqui o comandante William é um exemplo disso aqui, a Universidade Federal do Fluminense, que criou aí um núcleo de estudos estratégicos, o FJF, a Unicamp, são universidades que estão voltadas aí para o setor de defesa, tanto para gerar o debate, né, geração de massa crítica a nível estratégico, mas também no aspecto da ciência e tecnologia. Um exemplo de sucesso que eu acho que cabe o estudo é o exemplo da Embraer. A Embraer é um exemplo de bastante sucesso aí, que caminha bem nessa interação dessas 3 forças. E a gente tem que pegar esse bom exemplo e tirar aí as boas práticas que foram adotadas e tentar adotar. E respondendo à pergunta, com certeza, a gente vai precisar de novos seminários para discutir novas formas de interação, buscar novas formas de complementariedade. Um exemplo está em andamento, por exemplo, no caso do Exército, uma criação do Instituto, uma parceria do Exército Brasileiro com a Unicamp na produção de engenheiros, né, civis, né, além do IME, já tem o IME, mas ligado à Unicamp, por exemplo, linhas de pesquisa na área científica e tecnológica para atender a demanda tanto da indústria e em ligação com as necessidades do Exército. Então, esse é um exemplo e esperamos, né, eu tenho expectativa que isso aconteça. Ok? Obrigado. Bem, senhores, pelo andar aqui do horário, a gente vai ter que interromper o nosso ciclo de perguntas, mas as perguntas vão ser entregues aqui aos palestrantes, que prontamente irão responder. Também está à disposição as apresentações, e já disponibilizaram aos senhores. Então, antes de encerrar, eu gostaria de passar a mão aos nossos palestrantes de hoje o certificado de presença, de participação como debatedor no 6º seminário sobre o Livro Branco de Defesa. Comandante William. Muito obrigado. Licença, pessoal. O Major Rui. Parabéns, Rui. E o Major Márcio. Muito obrigado. Antes de encerrar, gostaria de chamar o representante do Ministério da Defesa, o Sr. Carlos Eduardo. Bom dia. Em nome do Ministério, queria agradecer os senhores, as senhoras, civis e militares que estão aqui nesse painel. Queria agradecer também os 3 apresentadores que fizeram esses trabalhos, dispuseram o seu tempo, o seu esforço, que vão contribuir certamente para a produção de um livro branco de defesa nacional. Como informação, nós estamos fazendo o primeiro livro branco, que vai ser entregue para o Congresso, será apresentado para o Congresso até de julho de 2012, e esse processo será repetido a cada 4 anos. Então, estamos no momento de levantar informações, de discutir com a sociedade para poder ter essa discussão, ter esse trabalho mais aprofundado, né? E eu gostaria de agradecer agora o professor, o comandante Alexandre Pires, que nos abrilhantou na coordenação desse painel, e daqui a pouco teremos outros painéis e aguardamos todos que vocês voltem aqui em alguns minutos. Obrigado.